Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um lançamento da Panini com cara de item de colecionador, tá? É o Violador, o vilão mais importante, né? Um dos mais importantes do famoso Spawn, né? Um personagem criado pelo Todd McFarlane antes dos anos 90, né? Ele guardou lá na gaveta e lançou em 1990, 91, 92, por aí, começou a sair o Spawn. A Panini acabou de lançar, está fazendo todo um lançamento bem legal para quem gosta de Spawn, né? Lançando uma série chamada Spawn, que traz o personagem em histórias um pouco mais recentes, e lançando o Spawn Origins, né, que conta então aquele início lá dos anos 90, tá? Além disso, está saindo essas edições especiais aqui. Essa aqui eu acho que é a primeira, tá? Que finalmente chegou, já estava anunciada já há uns 2 meses no site e agora finalmente chegou, tá? Eu vou abrir aqui em primeira mão para vocês, porque eu deixei para abrir agora. Assim vocês vão vendo aqui ela saindo do plastiquinho junto comigo. Eu li essa história realmente quando foi lançada em inglês lá nos anos 90, mas também não lembro mais muita coisa não, tá? Depois eu vou gravar um vídeo dando a minha opinião atual sobre isso, porque eu costumo dizer, como eu sempre falo, que o julgamento definitivo para saber se um item desse de quadrinhos, ou de literatura, ou de cinema, ou de série, ou do que você quiser, ou de rock, né? Só se torna um item de coleção depois de pelo menos uns 10 anos. Menos que isso é muito pouco para você julgar um material, qualquer que seja, né? Qualquer item para se tornar um item de colecionador. A Panini realmente está fazendo um lançamento bem caprichoso, tá? Tá aqui o capa dura, né? Bem legal, não sei o que, caprichosa, com uns errinhos que eu sempre aponto, né? Que é essa questão da lombada invertida aqui, né? Se você apoiar o livro assim, o texto fica de cabeça para baixo. Para você guardar empilhado e poder ler o que está escrito, você tem que guardar de cabeça para baixo, né? Com a capa virada para baixo. Isso é uma coisa que eu não gosto, mas já é uma prática, a Panini sempre fez isso. Quando acontece ao contrário é porque eles erraram. Tá? Aqui nós já vemos aquele capricho da guarda decorada, que é uma coisa bem legal. Uma coisa que a Panini deixou de fazer, infelizmente, que eu achava muito legal, eu vou até apontar aqui rapidinho, que é na primeira página da história propriamente dita, eu até vou procurar aqui, ter a data de lançamento, tá? A data em que ela realmente foi para as bancas, para as lojas lá nos Estados Unidos. Infelizmente, a Panini parou de fazer isso, que era uma coisa que eu achava muito legal, para você ter logo a referência de quando é que foi publicada a história da primeira vez, né? E então, isso infelizmente eles deixaram de fazer. Mas, bom, vamos deixar isso de lado. Aqui nós temos, então, essa edição ganha um certo destaque, porque ela foi escrita não pelo McFarlane, mas pelo Alan Moore. Vocês sabem muito bem que nos anos 90 surgiu aquela famosa bolha em que os artistas achavam que bastava você ser um grande artista com imagens iguais a essas aqui, assim, muito explosivas, muito fortes, muito intensas, para você vender quadrinhos, né? E eles deram com os burros na água. No meio dos anos 90, eles descobriram que isso não vendia quadrinhos, eles dependiam de ter bons escritores, tá? O McFarlane, de certa forma, porque eu acho ele sempre uma das cabeças mais legais do universo das HQs, dos quadrinhos, ele sacou isso muito antes mesmo. Quando logo assim que o Spawn começou a sair, acho que a partir do número 6, mais ou menos, ele começou a fazer edições com escritores convidados. Então, teve o Neil Gaiman escrevendo a série mensal do Spawn, teve o Alan Moore, teve o David Sim, teve o Frank Miller, todos esses aí escreveram um pouquinho de Spawn. O Alan Moore, além de escrever uma edição do Spawn, não me lembro qual é o número agora, não vou lembrar de cabeça, foi uma das primeiras, número 6, número 7, ele também escreveu essa minissérie do Violator, ou do Violador, tá? Então, aqui nesse compacto, a Panini fez um trabalho bacana, não botou apenas a série do Violador, tá? Ele também trouxe aqui outras
outros itens, né? Outras histórias da série normal, mas para tentar fazer um volume sobre o Violador. Ficou interessante, eu achei bem interessante. Eu ainda não li, tá? Vou comentar de novo, vou ler e depois vou deixar meu e-mail, estou apenas mostrando em primeira mão para vocês a edição, tá? Então, aqui tem Alan Moore no roteiro, Todd McFarlane número 8, já esclareceu a minha dúvida aqui, foi o Spawn número 8, depois com o Bart Sears no Violador 1 e 2, aí a minissérie do Violador, com o Bart Sears no 1 e 2, e o Greg Capullo no Violator 3, no terceiro número do Violador, Spawn número 8, sabe? E na arte final, aí o McFarlane e o Mark Pennington, tá? E aqui depois as coisas, tá? Então ele traz nesse volume o Spawn número 8, que foi escrito pelo Alan Moore, desenhado pelo McFarlane, para você pegar o gancho da história e saber para onde foi o Violador. O Violador apareceu no número 8, na primeira participação do Alan Moore, e logo depois ele teve a minissérie em 3 partes, desenhadas pelo Bart Sears e pelo Greg Capullo. O Greg Capullo, que eu considero o melhor artista que passou pelo Spawn. Eu não sou fã da arte do McFarlane. Acho que o McFarlane é um cara que tem um toque meio de Midas, ele transforma coisas muito legal, mas ele não é um bom artista, na minha opinião, não. Ele faz umas composições anatômicas que eu detesto, e exageradas e meio distorcidas, que é meio o estilo do final dos anos 80 e início dos 90, tá? Isso foi um meio que estilo. Mas dentro desse estilo tem gente melhor, que é o caso do Jim Lee, o caso do Mark Silvestre, né? Então aqui, se você está lendo a Spawn Origens e já pegou o volume 2 do Spawn Origens, você já tem essa história aqui, tá? Que é a primeira aparição do Violador, tá? Ou Violator em inglês, né? Então aqui nós temos esse aqui é o Spawn número 8, que está no Spawn Origens número 2, tá? Com história do McFarlane, com história do Alan Moore e desenho do McFarlane. E o Alan Moore insere a ideia, né, da Divina Comédia, né, do Dante, para o Spawn, para o universo do Spawn. Então o inferno que o Alan Moore traz para a história do Spawn, é o primeiro a apresentar, tem aqueles níveis todos, né, os níveis todos que a Divina Comédia do Dante já fazia referência. Então, é claramente inspirado na Divina Comédia do Dante Alighieri. Muito bem. Então, tá aqui, já aparece aqui no final o Malebolgia. E aqui, então, nós vamos, então, agora sim, para a minissérie em 3 partes do Violador, tá? Aqui, O Mundo, parte 1, Violador número 1, que saiu em maio de 94. Para vocês terem uma ideia, eu acho interessante isso, você situar a coisa. Já o McFarlane, antes dos coleguinhas da Image, já tinha percebido que dependia de um bom escritor para fazer uma história em quadrinho de qualidade, tá? Os outros demoraram mais a entender, só lá para 96, mais ou menos, é que começaram a criar histórias mais elaboradas, com escritores de verdade, né? Jim Lee, Mark Silvestre, esse pessoal são grandes artistas, mas não sabem escrever coisa nenhuma, né? Aqui a arte é do Bart Sears, que na época fazia muito sucesso, tem uma arte interessante, caprichosa, detalhada, explosiva, né? Altamente explosiva aqui, mas não é dos meus artistas favoritos, porque a anatomia dele apresenta um certo exagero, né? Um certo exagero é até um eufemismo da minha parte, muito exagero, né? Mas tem seu valor, tem sua beleza, é uma arte extremamente complexa, caprichada, não tenha dúvida nenhuma. E é dentro de um estilo criado por ele, para ele mesmo e para os anos 90, né? Que foram anos muito exagerados em uma série de sentidos, né? Também as mulheres dos anos 90 eram extremamente exageradas, né? Tudo tinha um peito enorme, uma bunda enorme e andava com roupas extremamente curtas, praticamente impossíveis de alguém participar de cenas de ação com aquelas roupas que as meninas usavam. Aqui não aparece esse fato que eu estou me referindo aqui, mas
Depois eu vou trazer alguma coisa também dessa fase dos anos 90. Então aqui o número 1 e o número 2, com a arte do Bart Sears. Lembrando que isso aqui é 1994. E aqui então nós vamos para a terceira e última parte, a parte 3, que é desenho do Greg Capullo. A arte da capa já era o Capullo e aqui entra o Capullo. É lógico que aqui, quando começou, o Capullo, ele emulava muito do traço do McFarlane, tá? Ele não queria sair muito, então você percebe nitidamente que a arte do Capullo aqui se assemelha muito ao McFarlane. Como é normal, todo artista quando começa, ele vai na onda de alguém que já existe, que é bem sucedido, né? Nessa época aqui, quase todo mundo emulava o Jim Lee. Os editores pediam, não, faz um traço igual ao do Jim Lee. Eu lembro do Deodato, do Mike Deodato brasileiro, fazendo traço bem próximo do Jim Lee e vários outros, né? Mas a maioria nos anos 90 tentava ser o Jim Lee. Hoje em dia eu já questiono bastante isso, porque eu acho que o traço do Jim Lee é um traço bonito, é uma arte explosiva, mas ele tem alguns problemas anatômicos bem repetitivos e bem chatos. Mas isso é papo para outro vídeo. Aqui, de uma forma caprichosa, vem aqui uma biografiazinha bem resumida, né? Do Alan Moore, do Todd McFarlane, do Bart Sears e do Greg Capullo. Eu sempre acho isso interessante, acho que é um capricho bem interessante da editora fazer isso, tá? Então, gente, está aqui para vocês em primeira mão. Eu vou reler, depois eu vou dar o meu veredito, mas está aqui em primeira mão o Spawn especial Visita ao Inferno, história do Alan Moore, arte do Todd McFarlane, do Bart Sears e do Greg Capullo, uma edição bem caprichosa da Panini. Tomara que a história tenha envelhecido tão bem quanto essa edição merece ser guardada na coleção. Tá bom, gente? Até a próxima.